Nós vamos agora investigar um exemplo de problema de otimização que diz respeito à expansão de capacidade de plantas de geração de energia elétrica. Essa é uma das aplicações mais interessantes de otimização estocástica. E nós vamos aqui nos dedicar a investigar o nível ótimo de investimento e como operar essas unidades de produção ao longo do tempo, né? Nós vamos abordar o problema com três abordagens distintas, né? A primeira é muito simples, a abordagem estática, significa que a gente vai tomar uma única decisão, essa decisão vai ser implementada por todo o tempo da mesma forma, então é uma única decisão no tempo, e ela é determinística, significando que os dados então utilizados, né, para ter uma solução de contorno não são sujeitos à incerteza. Uma segunda abordagem, que é uma abordagem multiperíodo, nós vamos então nos permitir mudar de decisão ao longo do tempo, essa decisão pode alterar ao longo do tempo e ainda com dados determinísticos. E na sequência nós vamos considerar um problema agora multiperíodo, com múltiplos estágios de decisão. Os problemas que nós discutimos até agora foram problemas de 2 estágios exclusivamente, e com dados agora que são dados incertos, sujeitos à incerteza. Então, quais são os dados do problema que a gente vai investigar? Nessa primeira abordagem, que é a abordagem inicial, estática mais determinística, nós temos um conjunto de plantas candidatas para geração de energia. Esse conjunto de plantas ele está indicado aqui pela letra I maiúscula. Então, uma planta vai ser o I minúsculo desse conjunto I. Para essa planta I minúsculo, nós temos alguns dados específicos a ela. O custo de investimento inicial. Esse custo independe do consumo de energia, do custo da energia que ela vai entregar. Um custo operacional, quanto que ela gasta para entregar uma unidade, 1 kWh. E uma certa medida de disponibilidade, que essa grandeza AI, que é uma quantidade, um valor real entre zero, né, maior que zero, e menor ou igual a 1, que indica o fator de disponibilidade da planta, indica o percentual de horas que essa planta é efetivamente disponível. Além disso, a gente vai precisar empregar um dado sobre a demanda. A gente precisa conhecer a demanda de energia dessa região em estudo. Na verdade, essa curva de demanda, normalmente ela chega para o profissional de pesquisa operacional, de otimização, como uma série temporal. E é feita uma simplificação dessa curva através de uma curva duração-demanda. A gente vai ver isso na sequência. Tá? Então, normalmente é necessário um tratamento dessa curva de duração de demanda. Mas o importante é que essa curva, né, se a gente integrar essa curva ao longo do tempo, o que a gente vai obter é energia total consumida na região. Então, como que funciona essa discretização, essa curva de demanda? O que é recebido é uma curva desse tipo aqui, ó, curva contínua, né, aproximadamente contínua, em que no eixo X eu tenho duração em horas e no eixo Y eu tenho demanda em kWh, por exemplo. Então, o que essa curva me diz? Se eu tomar um ponto nessa curva aqui, ó, vou pegar esse ponto aqui, por exemplo, para esse valor tal aqui, ó, o que essa curva me diz? Ela me diz o seguinte, olha, essa região em estudo, a região que vai ser atendida por esse conjunto de plantas, ela é uma região que, para tal horas, eu preciso pelo menos de uma demanda, de uma oferta de D kWh. Então, mais ou menos aqui, ó, eu tenho um tal 1, vamos dizer assim, que é um número de horas que define a base do meu sistema. Olha, é difícil de você imaginar esse sistema pedindo menos do que uma certa quantidade D1 de kWh. Então, essa é a base do sistema, né?
Agora, o pico está representado aqui no início desse sistema, aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, aproximadamente aqui, ó, eu tenho o pico. Olha, por um conjunto pequeno de horas, eu tenho uma demanda muito grande, a demanda dm aqui, ó. Então essa que é a estrutura, a informação fornecida por uma curva de demanda. Como que normalmente essas curvas são tratadas? Elas são discretizadas na forma como eu estou indicando aqui, ó. Então ela é aproximada por caixinhas, né, em que a altura da caixinha me dá a demanda necessária e uma certa largura que está representando todas as horas ali como sendo necessárias para aquela demanda. Então, o que é essa curva aqui? Como que esse dado chega para ser utilizado no modelo? Ele chega através de M tuplas. O que é M tupla? O índice da tupla é o índice J, tal J é o valor, número de horas, em que essa demanda dj é necessária. Então, quem que é a demanda, o caso base, a energia de base? É a tupla para o caso J igual a 1. Significa o seguinte, que tal 1 é um número muito grande de horas, que eu preciso de uma energia D1, que é a energia base, que é uma energia pequena. Então, qual que é a hipótese nessa discretização? É que D1 é menor que D2, que é menor que D3, que é menor que a demanda de pico. Isso aqui é pico. E o tal 1 é maior que tal 2, que é maior que tal m. Então essa é a estrutura dessa curva de demanda. E essas diferenças aqui, ó, a diferença entre duas demandas consecutivas, né, demanda entre dj e dj menos 1, é d minúsculo de j. Né? Então essa é a forma como os dados vão ser tratados no modelo, por essa discretização dessa curva de demanda que caracteriza o pico e a base, as condições de pico e as condições de base da demanda de energia. A primeira abordagem é muito simples, que é a estática e determinística. Ela não permite grandes análises, ela apenas revela um pouco da estrutura de um problema desse tipo, em que a demanda de base ela deve ser atendida por um tipo de produção de energia que tem um investimento normalmente alto e um baixo custo operacional, porque ela tem uma longa duração, né? Por muitas horas ela deve estar funcionando. Então você faz um investimento grande, mas tem um custo operacional pequeno, que é proporcional ao número de horas em que essa planta opera. Por outro lado, a demanda de pico ela deve ser normalmente atendida por uma planta de baixo investimento inicial e normalmente de alto custo ou de maior custo operacional, por exemplo, térmica, gás e óleo. Né? Nesse caso, a base é uma planta que tem esse tipo de característica, né? É uma planta hidrotérmica, investimento grande, muito grande, mas um custo operacional bastante pequeno, mesma coisa no nuclear. Né? Então, o que essa abordagem estática determina? Ela sempre me diz, né, o tipo de resultado que vai ser considerado aqui nesse modelo estático determinístico é o seguinte: nós vamos identificar para cada modo de operação J, né, são M módulos de operação. Isso aqui são os modos da curva, né, os modos da curva de discretização. Para cada um deles, nós vamos então determinar essa função I de J. Então, para cada um desses J's, nós vamos determinar I de J, que representa o quê? O índice da planta que atinge o mínimo para essa quantidade aqui, ó, é o custo total, que é o investimento mais o número de horas vezes a quantidade, que está sendo o custo vezes a quantidade está sendo demandada, né, o número de horas vezes esse custo, e isso aqui dividido pela produtividade. Então, o que é isso daqui? Isso aqui é o custo inicial, é a unidade monetária. Isso aqui é o custo de produzir por hora vezes o número de horas. Isso aqui dividido pela disponibilidade da planta. Então, isso aqui só me mostra essa estrutura do problema. Né? Um problema que tem tal J pequeno, normalmente ele aceita um custo
inicial alto, desde que isso aqui seja bastante pequeno, né? E o contrário, quando o tal J é grande, esse custo aqui tem que ser pequeno para que essa planta seja atrativa. Então é apenas isso que essa abordagem estática é muito restrita, estática e determinística, permite inferir sobre a estrutura de custos do problema. Agora nós vamos considerar a segunda abordagem, que é uma abordagem multiperíodo, ainda determinística. Quais são os dados que nós vamos utilizar e como que nós vamos indexar esses dados? Bom, nós vamos considerar que o horizonte de tempo a ser considerado, o horizonte de tempo sobre o qual nós vamos tomar essas decisões, ele é indexado por um conjunto H caligráfico de índices de tempo, onde H representa o número de intervalos de tempo que nós vamos considerar. De novo, I em I representa a tecnologia que nós vamos utilizar, se é uma planta a gás, se é eólica, se é hidro, o que for. E J minúsculo em J grande indica o modo de operação na curva de demanda. Então essa é a indexação que nós vamos utilizar. Quais são os outros parâmetros? Bom, de novo, a disponibilidade de cada uma das tecnologias, a vida útil dessa tecnologia, por quanto tempo que essa tecnologia é capaz de ofertar, ela é funcional. GI de T é a capacidade existente dessa tecnologia no tempo T anterior ao tempo inicial de planejamento. Por exemplo, você tinha já uma planta térmica que foi expandida. Essa GI-T representa a capacidade prévia antes dessa expansão que foi feita. RIT é o investimento para a tecnologia I no instante T, assumindo uma vida útil fixa para cada tipo de planta. QIT nós já vimos, é o custo de produção unitária para a tecnologia I, que agora é indexado em T. Esse tempo pode mudar agora ao longo do tempo, uma vez que a abordagem não é mais estática, ela é multiperíodo. E DJT é a máxima potência demandada no moto J no ponto T, no tempo T, que agora também, essa curva de demanda é uma curva que se estende por todo o horizonte de planejamento, do tempo 1 até o tempo H. Tal JT, da mesma forma, é a discretização do modo J para o tempo T. Nós estamos assumindo que são M discretizações, mas esses valores das discretizações podem ser diferentes. E ΔI? ΔI é o seguinte, é o número de períodos necessários para que o investimento adicional na planta I mature. O que significa isso? Se eu tiver aqui, no horizonte de tempo, se eu fizer um investimento no tempo 1 e o ΔI é 2, significa que esse investimento que eu fizer em 1, ele vai estar disponível no tempo 3, ou seja, no tempo 3, ele pode ser utilizado para gerar energia do tempo 3 em diante. No tempo, ao longo desses dois intervalos de tempo, né, tempo 1 e tempo 2, isso não é possível. Ao longo desse período de tempo, o investimento ou está sendo feito ou ele ainda não está operacional. Nessa abordagem multiperíodo determinística, nós vamos considerar as seguintes variáveis de decisão, todas elas reais e não negativas. X e T reflete a capacidade adicional da tecnologia I que nós vamos instalar no momento T. W e T é a capacidade total de energia I disponível no momento T. E Y e JT é a capacidade de I efetivamente utilizada no modo J no tempo T. Então a gente tem esse desmembramento aí na variável Y. Capacidade de I efetivamente utilizada em J em T. E quais são os aspectos importantes da modelagem desse problema que a gente precisa considerar? O primeiro aspecto é que em cada instante de tempo no nosso horizonte de planejamento e para cada modo de produção que nós temos o modo de demanda que nós temos na discretização da curva de demanda, nós temos que essa demanda ela precisa ser atendida pela soma da capacidade existente antes do período em questão, né, antes desse período de planejamento, ou mais pela capacidade adicional
que foi instalada por uma decisão prévia. Então, esse aqui é o aspecto, né? Então, por todos os modos de produção. Então, quando eu estiver olhando para o período T, né, esse T é um valor entre 1, 2 até H, e eu considero aqui todos os modos de produção, I1, I2 e o que for, a cardinalidade dele. Isso daqui, por exemplo, pode ser térmica, a gás, isso aqui pode ser óleo, isso aqui pode ser eólica, o que for. Então, para atender a demanda desse período T no modo J, eu tenho todas essas alternativas aqui, ó, desde que em T ou antes de T, esse período tenha sido feito e o investimento tenha sido maturado. E claro que, essa fábrica de energia, né, essa planta de energia, só vai poder entregar se ela tiver não apenas maturado, né, se ela for um investimento razoavelmente recente, ela precisa ter maturado já, ela precisa estar operacional, mas ela não pode estar obsoleta. Então, esse modelo considera também a obsolescência. Por quê? Porque ele considera uma vida útil para cada uma dessas plantas. Então, a gente precisa considerar a soma da capacidade existente antes do período de planejamento para cada uma, esse somatório aqui, ó, tomado em cada uma dessas plantas, dos tipos de plantas que a gente considera, ou mais, né, a soma dessa quantidade aqui, ó, que é capacidade de adicional instalada em I no tempo T. Então, isso é o que a gente precisa. Esse balanço é o que a gente precisa escrever no nosso modelo. Esse modelo que está apresentado aqui, ele corrige alguns aspectos no livro-texto, né? Na função objetivo do livro-texto, esse termo aqui, ó, ele está representado como RIWIT, que não é o caso, é RIT-XIT, porque RI é o custo de investimento, o custo de investimento sobre a capacidade adicional que você coloca. Então, tem essa primeira observação a ser feita na função objetivo. Então, a função objetivo, ela visa minimizar as variáveis de decisão aqui, eu estou apenas salientando, que são x, y e w. Eu quero minimizar o custo operacional mais o investimento feito em todas as plantas, esse somatório aqui de N plantas, ao longo dos H período de tempo. Então, quais são as parcelas da função objetivo? Custo fixo, por quantidade feita de investimento, e o custo operacional. O que é o custo operacional? Custo, QIT, é o custo unitário de produção da unidade I no instante T, vezes a duração desse período J, que está aqui nesse somatório, e produto disso por Y e J, quanto efetivamente de I para J que foi alocado em T. A primeiro conjunto de restrições é meramente um balanço de energia, né? Um balanço de fluxo. Eu tenho o seguinte, eu tenho que a quantidade de energia disponível, né? WI significa o quê? Olha aqui, ó. Capacidade total de energia I disponível em T. Então, a capacidade total de energia I disponível em T é o que eu tinha no T-1, no instante T-1, mais o que eu investi em I no instante T menos delta I, que é exatamente o tempo de maturação, menos o que ficou obsoleto, porque menos a parcela que eventualmente tenha ficado obsoleta em função dessa grandeza LI aqui, né? O que é essa segunda restrição? Essa segunda restrição diz o seguinte, olha, o que eu efetivamente alocar da fábrica de energia I para o modo J no instante T tem que ser exatamente essa quantidade DJ
T. E eu só posso alocar energia da fábrica I para os modos de discretização, né, de J de 1 a M. Isso aqui está me dizendo o que? Essa somatória aqui. Tudo que é modalidade de produção de energia I está destinando para os tipos de discretização, né, indexados em J, no instante T. Então isso aqui me diz tudo que é modalidade de energia. A fábrica de energia I está entregando de energia no instante T. Isso aqui é o que ela entrega de total de energia, total de potência, né, na verdade a potência, é entregue nesse período. Isso tem que ser menor ou igual ao quê? O fator de disponibilidade vezes GIT mais WIT. O que eu tinha mais o que eu acrescentei de energia. É importante mencionar também, e eu estava passando nisso, que cada uma dessas restrições aqui, ó, a restrição de balanço de demanda, né? Balanço de energia, ela é indexada para cada tipo de planta de energia e para cada instante de tempo. Esse segundo conjunto de restrições é indexado para cada discretização na curva de demanda a cada instante de tempo. E essa segunda restrição, que limita-se superiormente a quantidade de energia que cada fábrica de energia é capaz de ofertar, então é escrita uma restrição desse tipo para cada fábrica de energia, né, cada planta de energia e cada instante de tempo. Todas as variáveis de decisão no modelo são não negativas, é um modelo de programação não linear, e então esse é o modelo multiperíodo determinístico. Nós então passamos para o modelo final, que é o modelo que considera também uma abordagem multiperíodo, né, e agora estocástico, onde algumas grandezas não são mais certas, mas vão ser tratadas como variáveis aleatórias, né? Então, as mesmas justificativas que você pode empregar para defender um modelo multiperíodo determinístico, o que é? Poxa, a demanda vai variar ao longo do tempo, você espera que a economia cresça, né? Você emprega agora para defender uma abordagem multiperíodo estocástica, com a condição adicional que, por exemplo, a demanda é difícil de você acertar exatamente qual vai ser a demanda, depende de variáveis econômicas, variáveis sociais, de questões tecnológicas, né? Então, tudo isso justifica uma abordagem estocástica. No nosso caso, nós vamos adotar uma variável Q para representar, para encapsular todos os dados incertos desse problema. Então, nós teremos uma variável, um vetor de variáveis estocásticas, a XI1, XI2 até XIH, para encapsular todas as variáveis, as grandezas aleatórias em cada instante de tempo. Então, por exemplo, a gente pode colocar essas demandas, os custos de investimento, os custos operacionais ou mesmo parâmetros tecnológicos, né, como o tempo de latência para o investimento maturar e a obsolescência técnica. Então, no nosso modelo, essas variáveis agora serão indicadas como funções das variáveis aleatórias, né? Elas são funções da realização dessas grandezas que estão encapsuladas aqui no vetor Xi, né? Então, a notação que nós vamos adotar aqui para representar essas variáveis está indicando isso. A dependência de um dado, a dependência dessas variáveis a uma realização de grandezas aleatórias que o modelo está considerando, né? Então, cada um desses vetores de variáveis de decisão agora é um vetor que depende dessas realizações. O ômega aqui está representando, está indicando uma realização dessa incerteza, né? Quando eu representar, então, normalmente em negrito, eu estou dizendo que eu não sei ainda qual é essa realização. Significa que eu estou mostrando a dependência funcional dessa variável em relação a uma variável aleatória. Quando eu considerar o vetor fora do negrito, significa que eu tenho um valor de ômega relativo a essas grandezas aleatórias. É para uma observação
daquela grandeza aleatória. O modelo de programação estocástica correspondente a essa abordagem multiperíodo está aqui apresentado. O objetivo, então, nesse modelo é minimizar a expectativa do custo. Então, esse custo é decomposto em uma parcela para cada período no horizonte de tempo e uma parcela para cada unidade de produção de energia. Então, a gente tem o custo fixo de cada parcela, de cada unidade de, de produção de energia, mais o custo que é proporcional à quantidade que ele destina. E nesse somatório a gente tem o emprego, né, multiplicando a variável y e j, o destino da energia de ir para atender a discretização da demanda de energia J no período T. Então, o que está aqui assinalado é que essas grandezas, né, o custo de investimento fixo, a decisão de investimento adicional na planta I no tempo T, assim como os parâmetros de custo e a própria demanda em cada modo, todos esses são estocásticos. Isso está sendo indicado porque nós estamos usando a notação de que a variável é uma função de ômega. O ômega está representando essa dependência de algo incerto, dependência da variável em relação a algo incerto. Então, nesse conjunto de restrições aqui, o que nós temos é exatamente o balanço de energia disponível, né? O que eu tenho disponível no período T é o que eu tinha no período anterior, mais aquilo que foi investido no momento T menos delta I de ômega, né? Até o delta I de ômega, né? Esse tempo necessário para que a energia possa ser disponível, caso seja feito um investimento na planta I, também está sendo tratado aqui como estocástico. Então, o balanço, o que eu tenho disponível é o que eu tinha disponível no período anterior, mais o que foi investido nesse período T menos delta I, né, considerando que a energia, que esse investimento vai demorar para maturar, menos o que se tornou obsoleto, né, que foi construído no período TI menos LIW, T menos LIW, que se tornou obsoleto. Essa restrição é uma restrição para cada fábrica e para cada horizonte de tempo no planejamento. Nós temos também a demanda estocástica associada ao período, a discretização J no período T, como sendo aquilo que eu aloquei por todas as fábricas ao modo J, né, considerando todas as fábricas. E, mais uma vez, tem que garantir que a soma destinada para cada fábrica de energia, para cada planta de energia, aquilo que ela vai destinar para os modos de discretização de demanda tem que ser limitado superiormente pelo fator de eficiência dela, que multiplica a quantidade disponível de energia nesse modo antes de t igual a 1, mais aquilo que está efetivamente disponível no momento t naquela modalidade i. Todas as variáveis, né, são não negativas. Então, esse é o problema de programação estocástica para um problema de planejamento de energia. Vamos ilustrar esse modelo por meio de um exemplo que está no livro-texto, um exemplo que contempla 2 períodos de planejamento e 3 modos de operação, ou seja, a discretização foi feita para 3 modos de demanda e considera 4 tecnologias, 4 possíveis plantas produtoras de energia. Para todas essas plantas, eu demoro um intervalo de tempo para colocar para que o investimento feito no período possa ser aproveitado. Então, se ele é feito no período T, no T mais 1 ele é disponível. Então, nesse exemplo, as fábricas são eficientes, quer dizer, todo o tempo disponível todo intervalo de tempo é disponível, né, para daquela janela de tempo representada por uma janela de tempo. Ela é disponível para operação e não há investimento algum feito previamente antes do tempo t igual a 1 para todas essas 4 tecnologias de geração. E a gente vai considerar aqui um caso simples, apenas para ilustrar, em que a única variável aleatória
é a variável associada à demanda de base, né? Então, como a gente definiu anteriormente, essa quantidade de D1 minúsculo é igual ao D1 de base, é a demanda de base. As demais grandezas, D2 e D3, e para as demais grandezas, o D2 quem é? É a demanda acima da de base, D2 menos a D1, e a D3 é a D3 grande menos a D2. Então essas duas grandezas aqui, ó, D2 e D3, elas são estocásticas, o que significa que elas adicionam em relação a D1, que é determinística, que é estocástica, 3 unidades. Então a gente sabe quanto que é o salto de necessidade de consumo. A gente não sabe quanto é a base, essa base é incerta. Então, o que a gente precisa fazer, né, considerando que há 2 períodos em planejamento aqui, é definir o nível de investimento hoje no período T+1 para que a demanda no período T igual a 2 possa ser atendida. Nós vamos considerar nesse exemplo esses custos de investimento, esses custos fixos aqui para as 4 tecnologias, né? Então nós temos 4 entradas para o vetor R, um vetor associado ao primeiro estágio, por isso que ele está sendo indexado R1, relativo ao primeiro período, por isso que está sendo indexado como R1, e os custos de produção de Q2 do segundo período, né, que são indexados então em Q2. Esse aqui é o custo variável, tá? E esse aqui é o custo fixo. E nós vamos então considerar essas durações aqui, ó. A demanda de D1, essa aqui é sujeita a um valor incerto, a gente tem como pelo menos 10 horas, 6 horas e 1 hora, respectivamente, para esses valores aqui de D1, ou 10 unidades de tempo, né? E a gente tem também um orçamento disponível no primeiro estágio, que me limita o quanto eu posso gastar a 120 unidades monetárias. Então, como seria esse modelo de programação estocástica para esse problema que originalmente era multiperíodo, passou a ser um problema de 2 períodos. Nós consideramos um caso apenas ilustrativo com 2 períodos. Então, nós temos a função objetivo de primeiro estágio, que diz respeito ao investimento que nós vamos fazer em cada uma dessas tecnologias no instante T igual a 1. Esse investimento, então, ele vai maturar e ele vai se tornar disponível para que em T igual a 2 a gente consiga atender as demandas D1, D2 e D3. Essa daqui é a demanda de base, sendo uma demanda, então, incerta. O que nós temos como restrições? A restrição que envolve apenas as variáveis de primeiro estágio, que garante que essas variáveis são não negativas, o nível de investimento é não negativo, e a gente tem a restrição de orçamento. Então, são restrições puras de primeiro estágio, essas daqui. Na sequência, nós temos as restrições que envolvem as grandezas de segundo estágio, acoplando-as às de primeiro e acoplando-as à incerteza. Então, nesse caso, o que a gente está dizendo, a variável y tem o mesmo significado de alocar energia da planta I para o modo de discretização J. Então, tudo que eu alocar de I para as 3 discretizações tem que ser menor ou igual àquilo que eu tiver investido no primeiro estágio para a modalidade de produção I. Isso vale para todas as modalidades de produção. A demanda de base, D1, é uma demanda estocástica. Eu não sei quanto ela é, estou representando ela como essa grandeza aleatória que se. Então, mas eu sei que independente de quanto ela vem assumir, que eu tenho que ter a soma de todas as atribuições a ela, a soma em I, a soma em unidades produtoras de energia, tem que ser equilibrado, tem que equilibrar exatamente essa demanda. A mesma observação vale para as demandas dos demais índices de discretização, J igual a 2 e J igual a 3. Esse é o caso particular da J igual a 1, que é o único caso que há incerteza.
aqui nós estamos garantindo mesmo a observação, só que aqui nós não temos incerteza. Esse ganho de energia, essa necessidade adicional de energia para a discretização 2 e 3 é uma necessidade determinística, não há dúvida. E a gente tem também a não negatividade das variáveis de atribuição y e j. Então esse é um modelo de programação estocástica de 2 estágios para esse caso particular. No exemplo que nós vamos rodar, que vai ser disponibilizado para vocês nesse arquivo Python expansão.py, nós temos então os dados que foram sintetizados no slide anterior, né? Os conjuntos I, J, e a gente agora vai trabalhar com 3 cenários, que é a parte que não foi explicada até agora. Cenário de índice 0, cenário de índice 1 e cenário de índice 2. Lembrando que apenas a variável, a demanda de base, é que é incerta. Então, o que está sendo representado aqui? Nós temos aqui um vetor de 3 demandas para cada um dos cenários. Então, isso daqui é o cenário onde o que eu estou representando aqui é uma estrutura de dados em Python chamada dicionário, em que isso daqui vai ser o índice, a chave do dicionário, que representa o quê? O cenário. Então, essa entrada aqui é o cenário considerado. E esse vetor para cada chave é o vetor de demandas. Então, o que a gente observa aqui? Que apenas a primeira entrada desse vetor, 3, 5 e 7, é que varia. Por quê? Porque apenas a primeira entrada relativa à demanda de base é que é estocástica, as demais são determinísticas. Então, se a gente verificar essas entradas, 3 e 2, elas são mantidas nesse vetor de demandas, né? E da mesma forma, a gente tem aqui um dicionário que a gente está representando as probabilidades de cada um dos cenários. O cenário 0, de índice 0, tem probabilidade de 30%, o cenário de índice 1 tem probabilidade de 40% e o cenário de índice 2, 30%. Né? Então, nós temos aqui os índices das unidades produtoras e os índices das discretizações. Eu estou começando por 0 por uma mera conveniência de programação, porque Python indexa de 0 em diante. Então, o modelinho Python PyOmo para esse problema está aqui apresentado, né? Vocês vão receber esse arquivo junto com o material do curso. Então, você tem a definição da função objetivo e de cada uma das restrições. A orçamento de primeiro estágio, aqui acopla as variáveis x, y, aqui garante o atendimento das demandas, e aqui tem o modelo completo com a definição dessas variáveis e com a definição de cada uma das restrições e dos objetos necessários para a construção do modelo em PyOmo. Então, resolvendo o problema de programação linear que corresponde ao determinístico equivalente, a função objetivo que nós encontramos é de 381,85. Isso significa que o valor de RP então é 381,85. E isso foi obtido por meio dessa alocação de capacidade para os 4 tecnologias de geração de energia. Então, no total, foram alocadas 12 unidades de capacidade. Além disso, a solução do problema nos fornece como que deve ser o atendimento das demandas das 4 discretizações, dos 4 modos de produção, por meio de cada uma dessas modalidades de energia, caso cada um dos cenários se verifique. Então, a gente tem também uma matriz, na verdade, uma matriz de solução, né? O vetor x de primeiro estágio e o vetor y de segundo. Então, essa capacidade que foi instalada aqui de 12, ela é capaz, né, de atender, inclusive, claro, as 12 unidades de demanda do cenário 3, que é o cenário que mais demanda energia. Muito bem. Então, o que nós fazemos aqui ainda? Nós formulamos o problema determinístico para uma demanda média
correspondente à demanda de base D1, que é a única variável aleatória, estocástica nesse problema. Então, a demanda média para esse caso é de 5 unidades. Resolvendo então o problema determinístico para essa demanda média de 5 unidades, para o período A1, a demanda total que é utilizada para ser considerada é a demanda do 1 mais a D2 mais a D3. Então esse problema é formulado com demanda total de 10 unidades. Total de demanda. Então, a solução de primeiro estágio correspondente a essa escolha está aqui, ó. E não por acaso, ela totaliza 10 unidades de demanda com a função objetivo de 365. Então, quem que é esse 365? 365, nesse caso, representa o EV. Para calcular o valor esperado dessa solução média, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa solução de primeiro estágio, esse x barra aqui, ó, esse vetor aqui, e submeter essa solução, entrar com essa solução no problema determinístico formulado para cada um dos cenários S igual a 1, S igual a 2, S igual a 3. Só que essa solução de primeiro estágio aqui, ó, do caso médio, esse x aqui é o que a gente é o x de D1 médio. Ele não atende à demanda do cenário 3. Por quê? Porque a demanda do cenário 3 é 12. Então, o valor esperado da solução média é mais infinito. Por quê? Porque para esse cenário, o cenário 3, 10 unidades de demanda alocada, 10 unidades de potência alocado pela variável de primeiro estágio não suprem a necessidade de 12 unidades de potência. Então, nesse caso, o valor da solução estocástica, que é a diferença entre o valor esperado da solução média e o recourse, é mais infinito. O que a gente pode fazer agora é introduzir uma nova modalidade de recurso que permita que a decisão de primeiro estágio seja revista caso haja uma variação de energia, uma variação de demanda que não tenha sido considerada, permitindo a compra de energia, por exemplo, de um fornecedor externo, né? Então, nesse problema determinístico multiestágio, o que a gente vai considerar agora é a possibilidade de atender cada um desses modos de demanda por uma fonte externa, né, em cada um desses períodos de tempo, né, suficientemente cara, quer dizer, para desencorajar o planejamento considerando essa fonte, mas para poder viabilizar no caso de uma solução excepcional, uma condição excepcional, né? Então, com os dados do nosso exemplo, contratando cada unidade de demanda, né, cada quilowatt-hora, a 100 unidades monetárias, por exemplo, considerando esses casos. Então, no que diz respeito à modelagem, esse novo modelo que considera essa fonte alternativa de energia, que não as 4 fontes de energia candidatas a investimento pelo tomador de decisão, nós introduzimos essa variável UJT, para representar quanto que eu vou comprar de energia dessa fonte externa para atender ao modo J de discretização de energia no período T. Então, nós precisamos ajustar a demanda, considerando que ela pode ser atendida também agora por essa fonte externa e não apenas por aquilo que resultado do investimento que fizemos nas unidades de produção de I de 1 a N. E, além disso, nós acrescentamos na função objetivo um termo que representa o custo adicional de eventualmente comprarmos essa energia dessa fonte externa, uma fonte cara. Para esse caso, quando nós calculamos aqui o valor esperado da solução média, a solução média de primeiro estágio está indicada aqui, nós obtemos então para cada cenário qual é a decisão de segundo estágio correspondente à solução média. Agora assumindo
que nós podemos fazer essa compra de energia em adição àquilo que o cenário que a decisão de primeiro estágio nos fornece. Então, diferentemente do caso anterior, onde para o cenário 3 a gente não conseguia viabilizar a solução, agora, mesmo comprando apenas 10 unidades de energia aqui, ó, nós conseguimos alocar a demanda de 12 por meio dessa quantidade de energia que é comprada de fonte externa. Então, fazendo a ponderação do valor das funções objetivo de cada um desses cenários pela solução média, por cenário médio, que corresponde à demanda D1 igual a 5, nós chegamos a esse valor da solução média, o valor esperado da solução média, que está diferente da informada no livro texto. Então, para esse valor, o valor da solução estocástica corresponde ao valor esperado da solução média menos o valor do programa estocástico, que nesse caso então totaliza cerca de 18,7 unidades monetárias.